Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e o tema de hoje é como ser mais produtivo no mundo corporativo. Olha só, um dos piores sentimentos no mundo é a gente se sentir extremamente ocupado, a gente não consegue tempo para nada, a gente não para de fazer, ter coisas para fazer, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não está fazendo progresso. Ou seja, você trabalha muito, você está sempre muito ocupado, mas você não faz progresso. Você não vê as coisas caminhando como você gostaria que elas caminhassem. E existe uma grande diferença entre você fazer as coisas e você ser altamente produtivo, né? E uma das falhas que eu mais vejo aí no mercado são profissionais que acreditam que eles só conseguem fazer mais se eles comprometerem o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, né? Então eles comprometem a saúde, eles comprometem o lazer, porque eles querem fazer mais. E nessa intenção de querer fazer mais, eles acabam por sacrificando aí algumas outras coisas. E esse equilíbrio, ele é importante para ser mantido, né? A gente consegue ser um profissional melhor a partir do momento que a gente trabalha com equilíbrio. E esse equilíbrio inclui saúde. Então, você vai ser promovido, você vai para um cargo executivo. Ora, se você não tem saúde, você não vai conseguir. Eu tenho até um caso, eu vivi isso, onde numa das empresas que eu trabalhei, o que aconteceu? Tinha uma pessoa sendo preparado para ser o presidente da empresa. O que aconteceu? E todo mundo sabia que cedo ou tarde ele seria o presidente, ele vinha sendo preparado para isso. O que aconteceu? Num determinado momento ele teve um infarto. Não foi fulminante, ele se recuperou, graças a Deus, tudo. Só que, o que acontece? Por que ele teve um infarto? Esse infarto aconteceu em função dele estar sacrificando esse equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal dele. Depois disso, sabe o que aconteceu? Ele nunca foi presidente da empresa, apesar de ainda continuar ocupando um cargo alto, era um executivo de cargo alto, ele nunca foi presidente. Por quê? As pessoas que comandavam, a matriz, na verdade, né, que comandava a empresa, ela ficou receosa de dar mais responsabilidade para ele e ele acabar tendo, de fato, um infarto fulminante. Então, vocês percebem, essa questão do equilíbrio é extremamente importante. Se você não conseguir atingir um equilíbrio, se você começa a comprometer a sua saúde, mesmo quando você começa a comprometer o seu lazer, quando você começa a comprometer o seu tempo com a sua família, você acaba trazendo isso para dentro da empresa. Isso afeta diretamente o teu resultado e afeta a tua capacidade de progredir na carreira. Então, como esse caso que eu contei para vocês, a pessoa foi altamente comprometida por isso. A carreira dela acabou travando ali. E isso é um problema, ou seja, a gente precisa tomar um cuidado. A gente não pode misturar trabalhar muito com trabalhar bem. São coisas diferentes. Em inglês tem uma expressão que eu gosto bastante nesse sentido, que eles falam assim, don't work hard, work smart. Ou seja, não trabalhe muito, trabalhe bem. Eu acho que essa é a melhor tradução para isso, né? Que não significa trabalhar duro. Às vezes a gente trabalha duro, mas é mais trabalhar muito. Você tem que trabalhar bem. Você tem que, de fato, encontrar um equilíbrio, um balanço. Porque a tua promoção, ela vai depender do quanto você é produtivo. E não tenha dúvida, se apesar de você trabalhar muito, as coisas não progridem, significa que você não é produtivo. Por mais que você trabalhe, se você não for realmente altamente produtivo, a tua promoção não vai vir. Não tenha dúvida, tá? E o que acontece é que hoje isso é muito mais importante do que era no passado. Por quê? O mundo corporativo de hoje é muito mais estressante que no passado. A gente tem mais coisas para fazer, só que muito menos tempo. Ou seja, você precisa fazer mais em menos tempo.
E isso é natural, né? A tecnologia trouxe isso para a gente. Pensa que antigamente, para eu acionar a matriz, era uma coisa muito complicada, só via telefone, não tinha jeito de chegar, demorava. Se você tivesse que mandar algum documento, era pelo correio, as coisas demoravam, elas tinham um passo mais lento. Hoje em dia, eu clico aqui um e-mail, um WhatsApp, e ele chega em questão de segundos no outro lado do mundo. Então, isso traz uma agilidade e traz. As coisas têm que ser feitas muito mais rápido, porque você tem que acompanhar isso. E você acaba tendo mais coisas para fazer naturalmente. E isso traz uma pressão muito grande, uma pressão por resultado. E isso é natural, né? Se você não estiver dando resultado, faz sentido, isso é a coisa mais lógica que existe, né? Se você não der resultado, esquece a tua promoção, esquece, na verdade, o teu emprego, porque afinal, você não vai conseguir a tua promoção se você não gerar resultado, se você não for produtivo. E quanto mais produtivo você for, melhor para você. Tá? E tem mais, né? No mundo atual, eu escuto muita gente reclamar disso, que são aquelas reduções de pessoal. Ou seja, a empresa reduz a quantidade de pessoas, você fica com a mesma quantidade de trabalho e menos gente para fazer. Então, você acaba tendo mais trabalho na realidade. E não adianta você lutar contra isso, isso é a realidade. Você lutar contra isso, você está lutando com alguma coisa que está fora da sua zona de controle. E quando a gente tenta lutar contra alguma coisa que a gente não tem absolutamente nenhum controle, só traz desgaste e estresse. Um bom exemplo foi a questão do lockdown que a gente sofreu no começo do ano passado em função da pandemia, do Covid-19. O que aconteceu? Todas as empresas fecharam, começou o home office. Lutar contra isso não tem como, porque isso está fora da sua zona de controle. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que se ajustar para gerar o melhor resultado, apesar disso. Ficar reclamando sobre isso não adianta. Pior, né? Quando você fica reclamando, quando você é aquele cara que não para de reclamar, você acaba criando para você mesmo uma imagem ruim. E uma pessoa com uma imagem ruim não é promovida. Na verdade, ficar reclamando, trazer essa imagem ruim para você, acaba te afastando da sua promoção. Então, você precisa de uma postura proativa, certo? Então, como que eu posso entregar o resultado sem comprometer o equilíbrio da vida? E isso que é a grande pergunta. Você não pode abrir mão da sua vida pessoal, você não pode abrir mão da sua saúde. Você tem que ser altamente produtivo, gerar excelentes resultados sem abrir mão disso. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, então, para que isso aconteça? Qual é o seu primeiro passo? Você tem que ter objetivos muito bem definidos. Por quê? Se você não tem objetivos, você não tem foco e você não tem energia. E essa é que é a questão. Você não tem razão para fazer aquilo que você está fazendo. Ora, se não tem razão para ter, para que eu vou colocar energia? E, obviamente, se eu não tenho objetivo, eu não tenho um destino. Eu perco o meu foco. Eu passo a atuar em um monte de coisas, mas nada me leva àquilo que eu preciso fazer. Percebe como isso é falta de produtividade? Então você faz um monte de coisas sem foco. Ora, você vai sentir que aquilo não progrediu. Você faz um monte de coisas sem energia. Você vai ficar com aquele sentimento de frustração, as coisas não caminham, as coisas não são gratificantes, e aí não tem jeito. Não dá para ser produtivo nessas circunstâncias. Então, o que você precisa é ter, de fato, objetivos. E esses objetivos têm que ser desafiadores. Porque o que acontece? O objetivo, quando ele é desafiador, ele acaba trazendo para a gente foco e comprometimento. Por quê? Ora, se é um desafio, se é um objetivo desafiador, para chegar nele, eu preciso dedicar foco, porque se eu não dedico foco, é impossível de chegar. Lembrem, ele é desafiador, por isso que é interessante. E tem comprometimento, porque se eu de fato não me dedicar naquilo, eu não vou conseguir o resultado que eu preciso. Então é importante que o meu objetivo seja
desafiador. E é interessante porque, se você é líder, se você tem o objetivo de ser líder, e eu acredito que se você quer um cargo executivo, uma promoção, você vai buscar a liderança. E nesse sentido, vale a mesma coisa. Por quê? Você tem que ter objetivos claros e bem definidos. Quando você faz isso, você gera no seu time foco, porque eles sabem aonde eles querem ou onde eles precisam chegar. Isso é extremamente importante, então você dá foco para eles. E você dá energia. Por quê? Você deu para eles uma razão para fazer o que eles estão fazendo. Ora, se eu sei que o que eu estou fazendo vai gerar um resultado dessa forma, isso me traz muita energia. Né? O problema é quando eu estou fazendo alguma coisa e eu simplesmente não sei para que eu estou fazendo. Né? Isso traz frustração. É o contrário. Então, energia é um fator fundamental para a produtividade. Então, se você se atola de trabalho e isso consome a sua energia, cuidado, você não está sendo produtivo. E isso é extremamente importante para você ter em mente. Lembra que a energia, ela te ajuda na produtividade. Quando a gente tem energia para fazer alguma coisa, a gente faz aquilo melhor, a gente faz aquilo mais rápido com um resultado superior. Então, é importante a gente ter energia para fazer o que a gente faz. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes eu vejo um profissional completamente desmotivado. Por quê? Ele está fazendo alguma coisa que talvez ele não goste. Ora, se ele não gosta daquilo, como ele vai ter energia para fazer aquilo? Aí me explica como ele vai ser produtivo, como ele vai gerar resultado, como ele vai conseguir um aumento de salário, uma promoção, um cargo melhor. Não vai, não tem jeito. Sem energia, você não consegue ser produtivo. E o que acontece é que a sua saúde física e mental é um fator chave dentro dessa questão de energia, dentro da produtividade, consequentemente. Por quê? Se você não está bem, seja física ou mentalmente, porque às vezes a gente sempre imagina que quando a gente não está bem de saúde, é uma questão mais física, a gente está com alguma dor, está com algum problema, mas não. Pensa que a saúde mental é extremamente importante. Todas as vezes que a gente, por exemplo, vai trabalhar com uma preocupação muito grande, então, de repente, uma preocupação com o nosso filho, com o nosso cônjuge, o que quer que seja. Se a gente vai trabalhar com essa preocupação, é a sua saúde mental que está comprometida. Não dá para ser produtivo, não dá para produzir aquilo que a gente precisa produzir, gerar o resultado que a gente precisa produzir. Então, é aquela questão, né? Abrir mão de tudo pelo trabalho, parece que você vai ser mais produtivo, mas não, porque isso vai te abalar a saúde mental e física, com certeza, né? Porque você acaba não cuidando disso. E aí surge aquela pergunta, tá bom, eu entendi, mas essa é uma das grandes dificuldades que os profissionais têm. Como então manter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, a maioria das pessoas, ela vai querer equilibrar as horas. Então, eu quero tantas horas no trabalho, tantas horas em casa e tantas horas dormindo, né? Que basicamente é o que você faz, ou em casa ou no lazer. Mas não é uma questão de equilibrar horas. Por quê? Por mais que as horas de trabalho sejam iguais às horas que você passa na vida pessoal, a grande diferença e o que te traz satisfação não é a quantidade de horas, e sim a qualidade das horas que você passa, seja na empresa ou em casa. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de qualidade e quantidade. Se você observar, em termos de tempo, né, que é o que a gente está falando, de forma bastante genérica, a gente gasta por volta de 30% do nosso tempo, do tempo ali durante a semana, no trabalho, 30% dormindo e 30% dedicado à vida pessoal, seja sua família, hobby, saúde. Aí você vai falar, pô, mas 30 mais 30 mais 30 não dá 100. Tá bom, é 33%, eu estou arredondando, tá? Mas é mais ou menos 1/3 do tempo que a gente gasta no trabalho, dormindo e na vida pessoal. Sempre que eu falo de vida pessoal, eu estou falando da família, mas estou falando de você dedicar aos seus hobbies
e dedicar também à sua saúde. E isso é importante. Agora, a questão que se faz, e é aquela diferença entre qualidade e quantidade, é como você gasta esse 1/3, esses 30% da sua vida pessoal. Então, muita gente gasta esses 30% mexendo no celular, assistindo TV. Ora, tudo bem, se isso te traz prazer, se isso te traz o relaxamento que você precisa, se isso é qualidade para você, ótimo. Agora, se isso não é a qualidade, se você poderia melhorar a qualidade desse tempo, é alguma coisa que você tem que fazer. Então, você tem que tomar muito cuidado com a qualidade do tempo. Então, ao invés de medir pelo tempo que você gasta, é muito melhor você medir por felicidade, que eu diria. Ou seja, você precisa medir pela satisfação que você tem em fazer aquela atividade, porque é essa satisfação que te traz essa felicidade e que te faz mais produtivo. Por quê? Ela te traz mais energia e quando você tem isso, você acaba sendo mais produtivo. Então, por exemplo, se você gasta 40% do seu tempo no trabalho e só 20% na vida pessoal, se esses 20% eles são de qualidade, não importa, você vai se sentir bem. Ao passo que o que acontece? Se você gasta 30% do tempo no trabalho, mas gasta mal aquele 1/3, os 30% da vida pessoal, você vai se sentir sobrecarregado. Não tem jeito. Mas por quê? Você está utilizando mal. Então é aquela questão da quantidade versus a qualidade. Tem até aqui alguém comentando que é assim, ó, TV e internet é entretenimento passivo. Acho perda de tempo e nem percebe. É verdade, para algumas pessoas, de fato, a gente tem muita coisa interessante na TV, na internet, tá? Apesar de ser um entretenimento passivo, ele pode ser alguma coisa que te traga felicidade. A questão que você tem que avaliar é, de fato, isso me traz felicidade? Ou me traz satisfação? Ou eu poderia estar gastando esse tempo de uma forma melhor? Então a questão é essa. Por quê? Se você gasta mal esse tempo que você passa fora do trabalho, vai te sobrecarregar, porque você não faz aquele alívio do estresse, né? E mesmo no trabalho, tá? Quando a gente fala de satisfação, não é só da vida pessoal. A gente precisa, de fato, estar satisfeito com aquilo que a gente faz profissionalmente. Isso é extremamente importante. Uma pessoa que não gosta do que ela faz, ela não vai ser produtiva. Se ela não é produtiva, ela não vai gerar o máximo de resultado que ela pode. Consequentemente, não tem como ela buscar uma promoção, um cargo melhor, não tem como ela querer ser um executivo, um cargo de liderança. Então, você precisa, de fato, ter satisfação naquilo que você faz. Quando você não tem satisfação, o resultado vai ser uma sobrecarga. Então, por menos tempo que você passe no trabalho, o tempo que você passa lá é pesado, é difícil, e isso traz uma sobrecarga muito grande, isso te abala, de fato, a saúde, né? Teve até um caso interessante que aconteceu comigo numa das empresas que eu trabalhei. A gente tinha lá um comprador, tá? Era um rapaz que era o comprador. E ele gostava do que ele fazia, ele gostava muito de trabalhar ali em compras, de lidar com os fornecedores, tal. Só que o que aconteceu? Num determinado momento, a empresa precisou reduzir o número de pessoas. E ali dentro da área dele teria que ser reduzido, e ele era uma das pessoas que poderia ser reduzido. Só que como as pessoas gostavam dele, ele não tinha uma performance, não era uma questão de performance ruim, era uma questão de que você precisava reduzir e não tinha jeito, e ele estava ali, vamos dizer, mais no fim da fila. E aí o que aconteceu? Ele, apesar de gostar muito, como as outras pessoas também gostavam dele, ele recebeu uma outra proposta para mudar de área, para ir para a área da qualidade. Então, ele trabalhava em compras, mas recebeu uma proposta para ir para a área de qualidade. Ele acabou aceitando. Para quê? Para não perder o emprego. Mas o que aconteceu? Ele gostava de ser comprador. Quando ele foi para a qualidade, ele já não tinha mais a mesma satisfação que ele tinha de quando ele trabalhava em compras. E aí o que aconteceu? Não teve jeito, ele começou a cair num padrão muito ruim, ele estava frustrado com aquilo, ele não gostava de fazer aquilo,
e a produtividade dele era extremamente baixa. Sabe o que aconteceu no final das contas? Ele perdeu o emprego do mesmo jeito. E aí foi interessante, porque foi a melhor coisa que podia ter acontecido para ele, porque ele estava com medo de perder o emprego, por isso que ele tinha aceitado aquela transferência diária. Mas à medida que ele foi mandado embora de qualquer forma, não era mais uma opção dele. Então ele saiu. E aí, quando ele saiu, ele voltou a procurar emprego na área dele, né? E ele era um comprador, ele conseguiu achar um emprego, e isso trouxe para ele uma satisfação muito grande, porque ele voltou a fazer aquilo que ele gostava. E foi interessante. Em 6 meses na empresa nova que ele estava, ele se tornou gerente de compras. Por quê? Aquilo trouxe uma satisfação, voltar para a função que ele gostava, trouxe uma satisfação tão grande para ele, que trouxe o quê? Energia. E é isso que eu venho falando. Você precisa ter energia para ter produtividade. Quando ele ganhou essa energia, a produtividade dele foi lá em cima. E ele começou a gerar muito resultado. Ora, na oportunidade que teve de assumir um cargo de liderança, foi ele que assumiu. Percebe como a energia está diretamente proporcional à produtividade? Ela traz como consequência uma promoção, um aumento de salário? Isso é natural, ela vai ser direta mesmo. Então, você fazer alguma coisa que te dê satisfação profissionalmente é extremamente importante, porque isso vai te ajudar demais a conseguir, então, a tua promoção, a conseguir o teu aumento, a conseguir um cargo de liderança. Se você não tiver energia para fazer isso, não adianta, tá? E eu sei que não é muito simples, né? Porque esse mundo, ele acaba sendo um mundo cheio de distrações, né? E até uma coisa curiosa, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes. Então, às vezes eu precisei ver alguma coisa no celular, eu estava trabalhando, falei, pô, deixa eu ver tal coisa. Aí você pega o celular. Quando você pega o celular, você fala, já que eu estou aqui, aparece aquele, né, pinga aquela mensagem de WhatsApp que estava na tela, vou dar uma olhada nessa mensagem. Aí você olha essa mensagem, dessa mensagem aproveita que já está lá mesmo, já dá uma olhada nas outras que você não tinha visto. O que aconteceu? Você esquece, né? Aconteceu comigo, eu esqueci o que eu ia fazer lá. Então, de fato, a gente vive num mundo muito cheio de distrações, né? E isso é uma questão que a gente tem que lidar também. Por quê? O que acontece é que se você... essas distrações, elas na verdade tiram a tua produtividade. Por quê? Naquele caso que eu falei, o que acontece? Eu ia fazer alguma coisa que eu precisava para cumprir a tarefa que eu estava desempenhando ali naquele momento. A partir do momento que eu fui ver o WhatsApp, você saiu, aquilo lá te tirou o foco da onde estava. E aí, quando você perde o foco, você começa a perder tempo e você não gera o resultado que você precisava naquele momento, né? Uma outra coisa também que atrapalha demais a tua produtividade são as interrupções. E é inacreditável como no mundo corporativo as interrupções são uma das maiores causas de perda de foco. Para vocês terem uma ideia, existem estudos, e olha, são vários estudos, tá? Se vocês quiserem ver, pode clicar no Google, vocês vão ver aparecer um monte de estudo. E esses estudos dizem o seguinte: se a gente está concentrado ali numa determinada tarefa e a gente é interrompido, leva por volta de 20 minutos para a gente conseguir retornar ao mesmo nível de concentração que a gente estava antes. E esses 20 minutos, você vê, é um tempo perdido, é perda de produtividade. Não tem jeito. Então, a gente precisa manter o foco, porque o foco é um fator chave para a produtividade. E é muito difícil, né? Então, a gente tem dificuldade em função das distrações, das interrupções, tudo isso acaba tirando o nosso foco. Essa é a grande questão. Então, se você está fazendo uma tarefa que necessita de atenção, necessita de foco, você precisa procurar um ambiente sem interrupções. E eu não sei se é desligar o som do celular, se é
ir para um outro local, ou não na sua mesa, mas ir para um outro local. Enfim, você precisa procurar um ambiente sem interrupções. Isso vai te deixar muito mais produtivo. Você vai ganhar tempo, você não se desgasta, porque é uma coisa muito difícil. Às vezes que você está concentrado fazendo alguma coisa, alguém vem e te interrompe. E você precisa focar naquilo e você fica com a atenção muito dividida. Por quê? Você meio que está escutando o que a pessoa fala, mas você quer voltar, você não consegue se concentrar. E aí o que acontece? Você não consegue fazer nenhuma das duas coisas direito. Você não escuta a pessoa e você não se concentra na atividade que você estava fazendo. E isso, você perdeu o foco, né? Então, o seu foco ficou disperso. Quando você faz, não tem jeito. Aí, até a Karine está perguntando aqui, ó. E o desafio de manter o foco em home office? Esse foi um dos grandes problemas que o home office acabou trazendo. Por quê? Quando uma pessoa está na empresa, por mais que tenham distrações, por mais que tenham interrupções, é diferente. Quando você está em casa, por exemplo, em home office, você tem seus filhos acham que você está em casa, você está à disposição, e você não está, porque você está trabalhando. Então, é um desafio realmente bastante grande. Então, você precisa procurar formas de evitar interrupções, de evitar distrações. Então, se é o home office, você vai ter que fazer uma reunião de família lá e combinar. Falar assim, olha, nesse período, ninguém entra onde quer que você trabalhe e tal, ninguém fala comigo, ou arruma uma outra forma, se for uma emergência, arruma um sinal diferente. Mas você precisa evitar as distrações, você precisa evitar as interrupções. Não tem jeito. Então, você pode concentrar, por exemplo, dentro do trabalho, você pode fazer isso, você pode concentrar determinadas tarefas em determinados horários. E eu falo isso, por exemplo, por causa dos e-mails. E e-mail é uma distração muito, muito grande. Se você vê que você está com o e-mail, pingou, se você tiver com aquela sinalização de e-mail, chegou um e-mail novo, aparece para você, não importa o que você está fazendo, você vai parar para dar uma olhadinha. Quando você para dar uma olhadinha, já era, você já perdeu o foco. Então, você não pode fazer isso. Uma coisa que eu fiz depois de algum tempo na empresa, eu desliguei aquela notificação. Porque eu estava fazendo alguma coisa, toda vez que aparecia a notificação, eu ia lá dar uma olhada no que era, porque às vezes você quer responder rápido, então para. O que você tem que fazer? Olha, eu vou ler e-mail no horário X e no horário Y. Eu costumava ler e-mail no começo da manhã e depois no final da tarde. E durante o dia, eu não li e-mails. Se tinha alguma emergência, a pessoa tinha que me ligar. Não adiantava me mandar um e-mail, porque o e-mail eu só via nesses dois horários. Dessa forma, você consegue focar melhor, dedicar mais o seu tempo. Então, você precisa encontrar alternativas, e eu estou falando de e-mail, porque e-mail realmente, eu acho que é um consenso em qualquer lugar do mundo, né? É um ladrão de tempo, é um ladrão de produtividade enorme. Então, você tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o e-mail. E-mail, WhatsApp, são coisas que realmente te tiram o foco. Então, você precisa procurar. Quando eu falo procurar um ambiente sem interrupções, sem distrações, é justamente isso. Quando você foca numa atividade, a tendência é que você ganhe muita produtividade nessa atividade. Então, isso é importante. Tem mais uma forma que você pode melhorar a sua produtividade, que é identificar os resultados que realmente importam. O que eu quero dizer com isso? No mundo corporativo, gasta-se muito tempo com coisas irrelevantes. Quer um exemplo? É a quantidade de reuniões. É uma questão fora do normal, a quantidade de reuniões que a gente tem que participar e reuniões que acabam não agregando valor, que não trazem nada. E aí não adianta. Então, a gente tem que realmente identificar o seguinte: quais são os resultados que são realmente importantes no seu trabalho? E esse daí é onde você vai se dedicar mais tempo. Porque não tenha dúvida, até nessa semana, estava fazendo uma mentoria com alguns alunos, e um deles falou exatamente isso. O que acontece? Tem algumas pessoas que acabam querendo transferir uma responsabilidade dele para você.
E se você não tomar cuidado, o que acontece? Você acaba começando a fazer coisas, um monte de coisas, acaba não fazendo nem o teu trabalho em função disso. Então, o que acontece? Você precisa ter claro e por que você faz isso. Você só faz isso porque os resultados que você precisa gerar, os resultados que são realmente importantes para você, não estão claros. A partir do momento que você define quais são os resultados que são importantes para você, e você sabe que para esses você vai dedicar mais tempo, porque não tenha dúvida, o tempo a gente coloca naquilo que é valor para a gente. Então, o tempo é finito, sempre. A gente sempre diz que tem muito mais coisas para fazer do que tempo para fazê-las. E o que acontece, então, o tempo que você tem que dedicar para as coisas que são realmente valor para você. Então, quando você define claramente quais são os resultados que você espera lá do seu trabalho, você passa a dedicar muito mais tempo para eles. Então, você tem que fazer isso, senão você acaba dispersando. E se você dispersar, você começa a trabalhar em um monte de coisas que não vão te trazer o resultado que você espera. Então, não adianta. Agora, tem uma outra pergunta que é importantíssima e você precisa fazer para você mesmo. Você precisa ter esse autoconhecimento. É que apareceu uma outra pergunta aqui, acho, desse assunto. E como fazer quando os outros te empurram muitas tarefas e tudo é para ontem? É exatamente isso. Você tem que se você tiver claro quais são os objetivos que são importantes, os objetivos, os resultados que são importantes para você, você sabe que você tem que focar nisso. Ora, se aparecem outras coisas que não estão alinhadas com esse objetivo, das duas, uma. Ou você vai delegar isso para alguém, certo? Porque se aquilo não vai te trazer valor, você vai delegar para uma outra pessoa que traga valor para ela, ou você vai negociar com a pessoa que está te dando a tarefa, seja seu chefe, seja um colega de outra área, e você vai sentar lá e negociar. Olha, o que eu preciso fazer é isso, isso, isso. Até essa clareza de resultado que você precisa te ajuda nisso. Por quê? Olha, eu preciso fazer isso porque isso vai trazer o resultado X, que isso é o que a empresa precisa. Uma vez que você tenha essa clareza, quando você vai negociar com essa outra pessoa que está tentando te empurrar, como você diz aqui, a tarefa, você vai falar, olha, isso aqui que eu estou fazendo, ele me leva a esse resultado. Isso aqui que você está me pedindo não me leva ao resultado que eu preciso dar. E você pode até voltar e falar, e aí? Como que a gente faz agora? Né? É o que você fala com o seu chefe. O Stephen Covey conta um caso, ele era diretor da universidade, executivo lá da universidade. E aí ele começou, e isso acontece com normalmente quem é muito competente, quem traz muito resultado, né? Se a pessoa traz muito resultado, a gente vai jogando mais coisa para ela, né? Porque é natural, né? Quando a gente gera mais resultado, a gente já aceita que vão pedir mais coisas para a gente. Por quê? Porque a gente resolve, porque a gente traz o resultado. Então isso é normal. E ele começou a jogar mais coisas para o cara, até que num determinado momento o cara chamou ele e o cara apresentou num quadro, ele tinha lá um quadro branco, né? Na época eu acho que era ainda um quadro de giz, né? Não era o quadro branco, mas ele tinha lá o quadro dele, e no quadro dele tinha clareza, porque estava escrito exatamente o que ele estava fazendo, as atividades, e onde as atividades iam levá-lo, certo? Que ele era o chefe do departamento. Ele chamou lá então o Steven, o diretor, e falou assim, olha, isso aqui é o que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo vai levar a esse resultado. Obviamente, são resultados importantes lá para a universidade, assim como são importantes para a empresa que você trabalha. Para eu fazer o que você está me pedindo, eu vou ter que deixar de fazer isso, 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 e eu vou deixar de gerar o resultado tal. Isso que você está me pedindo é mais importante do que aquele resultado? Então, é esse nível de negociação que você precisa ter. Agora, você só consegue esse nível de negociação à medida que você tem claro o que você está fazendo e para que você está fazendo, ou seja, aonde você quer chegar. Lembra? É foco, precisa ter claro isso. Quando você tem claro, você vai conseguir negociar muito melhor e sua produtividade vai aumentar muito. Então, essa clareza é muito, muito, muito importante.
ok? Então, você precisa ter, claro, os resultados que são importantes no seu trabalho. E a outra pergunta que você precisa fazer, que era o que eu estava dizendo, é o seguinte, e isso é muito importante. Então, você tem que ter isso em mente, você tem que se perguntar. É uma questão de autoconhecimento, tá? É extremamente importante. Então, você precisa se perguntar. Não precisa responder para ninguém, tá? É para você mesmo, isso é importante para você. Você se motiva? Você fica animado? Você encontra realização nos resultados que você definiu? Porque pensa bem, ó, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou dedicando meu tempo, eu estou dedicando a minha energia, eu estou dedicando tudo de mim numa determinada atividade. Ora, se o resultado dessa atividade não é alguma coisa que me motiva, não é alguma coisa que me deixa animado, não é alguma coisa que me traz realização, você percebe como é frustrante isso? Porque você está dedicando o melhor de você, tá? Você está dedicando o seu tempo. Aquele tempo que você poderia estar fazendo uma outra coisa que te daria muito mais satisfação, muito mais prazer. Não, você está dedicando o seu tempo naquilo. Ora, se você está dedicando o melhor de você para fazer aquilo, é extremamente importante que você encontre realização, que você encontre motivação nesse resultado. Por isso que eu digo sempre que não é o ambiente externo que te motiva. Motivação está muito ligado à automotivação. Tá? Não é um ambiente externo que vai te motivar, é você mesmo. Por quê? Ora, a partir do momento que eu sei que o que eu estou fazendo vai gerar um resultado incrível, um resultado que é muito bom para mim, para a empresa, ora, aquilo é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir naquele caminho. Se eu estou trabalhando em alguma coisa que eu acho que não vai dar em nada, que eu acho que não vai ser importante, eu só vou encontrar frustração. E isso, para mim, como eu vou ter produtividade num cenário desses? Não vai. É simples assim. Se você está fazendo alguma coisa que não é para, que você não gosta, que você não quer fazer, isso você não vai encontrar realização nisso. Tá? Então, você não vai ser produtivo. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir a sua promoção. Por quê? Você não vai conseguir, escuta isso com clareza, você não vai conseguir a sua promoção trabalhando por objetivos que não te realizem. Aí sabe o que vai acontecer? Quem vai ser promovido é o outro, que se realiza com o seu trabalho. Ou seja, você está trabalhando para gerar resultado para uma outra pessoa. Eu garanto para você que a outra pessoa vai ser promovida e você não. Então você tem que trabalhar em objetivos que te motivem, que te realizem. Fazer coisa por fazer não é coisa de profissional de alta performance. Tudo que você faz tem que ter uma razão. Quando você faz só por fazer, isso é coisa de profissional estagnado. Isso conduz à estagnação. Porque eu faço só por fazer, eu faço porque sempre foi assim, eu faço porque me mandam, eu faço porque é assim, eu estou fazendo faz 20 anos, por que eu vou fazer diferente? Isso é coisa de profissional estagnado. Você não pode ter essa postura, você não pode ter esse tipo de... Isso é falta de proatividade, você não pode ser passivo dessa forma. Né? Você não pode... Quem está estagnado não é promovido. Então, esse tipo de profissional não vai ser um líder, não vai ser um executivo. Você imagina uma pessoa que faz as coisas por fazer com uma equipe junto. E talvez vocês conheçam gente que seja assim, tá? Eu conheci durante toda a minha carreira. Há 30 anos, é claro que eu encontrei pessoas assim. Então, o líder não sabe nem por que ele está lá. Porque ele faz porque sempre foi, ele faz porque é assim. Esse profissional não é o que a empresa precisa. Aí alguém vai me perguntar assim, tá, mas pô, eu não vou conseguir 100% do tempo fazer aquilo que eu gosto. A gente tem atividades que a gente tem que fazer. Goste ou não, a gente tem que fazer. E não dá para fugir disso. Eu também não vou tampar o sol com a peneira, não vou criar uma ilusão de que 100% do meu tempo eu vou dedicar para aquilo que me dá prazer, para aquilo que me motiva. As coisas não são assim. Existem coisas que você tem que fazer. E eu falo, sim, aqui em casa eu tenho que lavar a louça. Vocês acham que eu gosto de lavar a louça? Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Não tem jeito, porque se eu não fizer, vai ficar acumulando lá um monte de louça.
como é que você faz? Não faz, tá? Então, é natural e no trabalho é assim. A gente tem que fazer coisas que muitas vezes a gente não gosta. Então, eu vou dar para vocês um parâmetro, e isso é fantástico, para você medir isso. Bom, até onde fazer coisas que me motivam, fazer coisas que me energizam, eu posso gastar meu tempo fazendo essas coisas, e até que ponto eu vou ter que pegar meu tempo e fazer para aquelas atividades lá que eu não gosto muito, mas tem que fazer, né? Para lavar a louça lá no trabalho. Então, como é que você vai fazer isso? É assim, 60% do seu tempo no trabalho tem que ser dedicado aos resultados que realmente importam para você. Aquelas atividades que vão levar a um resultado que te motiva, que te energiza, que te dá prazer, que te dá alegria. 60% do seu tempo. E aí, os outros 40% não tem jeito. É aquela reuniãozinha chata que você tem que ir toda semana, porque você tem que estar presente, é aquela atividade que você tem que fazer diariamente lá para, sei lá, fechar um pedido, para fazer uma contabilização de alguma coisa. Não tem jeito, esses 40% você vai dedicar para essas coisas. Se você conseguir manter essa divisão, 60% naquilo que realmente importa para você e 40% nas outras, não tenha dúvida, isso vai te levar a alta performance. Você vai ser um profissional produtivo, vai ser visto e vai ser promovido, tá? Seja quando a oportunidade vier, seja quando você criar uma oportunidade, porque a oportunidade é assim. Se a oportunidade não aparece, a gente vai gerar a oportunidade, que querem fazer relatórios, muitas vezes é isso mesmo. Pô, o relatório não vai me gerar o resultado, mas a gente tem que fazer, né? Não tem jeito, essa é lavar a louça lá no trabalho, né? Tem que fazer, não tem como escapar. Então, isso é importante, né? Se você mantiver 60% e 40%, você está com a alta produtividade e alta performance garantida. Então, faça assim que você vai bem, você vai estar motivado. Você precisa estar motivado no trabalho, né, gente? Você precisa ter energia para fazer aquilo. Não dá para você fazer uma coisa só por fazer. Isso é ruim, isso leva à estagnação. Tem gente que fica doente, tá? Eu conheci gente que depois de um tempo essa frustração fica dentro dela e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí gera aquela doença psicossomática, gera aquele câncer. Não tem jeito, a gente precisa fazer coisas que motivam a gente. Até porque, pensa o seguinte, a empresa, ela quer executivos, ela quer líderes que também motivem as suas equipes, e para motivar, a melhor forma que tem é o exemplo, né? Quando você está motivado, quando você está energizado, os seus liderados olham aqui e falam, pô, isso aí é legal, isso aí é bom, vamos atrás disso. Ele vai. Então, o exemplo é fantástico nesse sentido, né? O líder ele tem que ser um bom exemplo nesse sentido, não tem jeito, é assim. Então, quando a empresa vê isso, claro que ela vai te promover, é claro que ela vai querer você lá dentro do quadro de executivos dela, é profissionais assim, profissionais que saibam fazer isso, e isso é fundamental. Bom, mas aí eu tenho algumas últimas recomendações para garantir a sua produtividade. Uma delas é uma coisa muito simples, mas tem um efeito fantástico, que é você fazer algumas pausas a cada 2 horas de trabalho. E a única coisa é que tem que ser uma pausa para a mente e para o corpo. Lembra sempre, a gente tem que trabalhar a saúde física e a saúde mental. Então, sei lá, a cada 1 hora, a cada 2 horas, dá uma pausa, levanta, vai dar uma volta, vai pegar um café, vai pegar uma água, vai conversar com alguém, faz uma pausa. Essas pausas ao longo do dia, elas te dão mais produtividade. Por quê? Se você está muito focado e fica muito tempo numa determinada tarefa, numa tarefa única, o que acontece é que a sua mente começa a ficar cansada. E esse cansaço mental, ele gera falta de produtividade, né? Gera improdutividade. Quando a gente dá essa parada, a gente energiza. E quando a gente energiza, a gente volta melhor a fazer aquilo que a gente estava fazendo. E isso é interessante, né? Eu tive... às vezes a gente faz aquela pausa para o cafezinho na empresa. E eu conheci pessoas que queriam controlar a pausa para ver quanto tempo o funcionário gastava naquela pausa, porque era um absurdo. Ou seja, ele queria 100% de dedicação, 100% ali. Isso não traz produtividade, isso é uma mentalidade ruim.
A partir do momento que você faz uma pausa, quando você volta mais energizado. Então, essas pausas são bem legais. A cada 1, 2 horas, faz essa pausa que vai te ajudar. E a segunda, ou a última coisa que eu quero recomendar para vocês hoje é o seguinte: nunca esqueça o seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Isso é extremamente importante. Pense o seguinte: quanto melhor você fica, mais produtivo você é. Ora, se eu faço uma determinada tarefa, vamos pensar no líder, vai? Eu acho que tem muita gente aqui querendo ser líder e é fantástico, gente. Ser líder é muito bom. Você quer ser líder. Quanto mais você estuda sobre liderança, quanto mais você se desenvolve dentro da liderança, mais produtivo você fica como líder. E é assim em qualquer atividade. O que você não pode, o que você tem que tomar cuidado e tem que evitar é como você vai se desenvolver. Então você precisa do desenvolvimento pessoal. O que eu sempre recomendo para essas pessoas que querem melhorar na carreira, que querem subir, é fazer esse desenvolvimento dentro de habilidades de comportamento, habilidades emocionais, que é o que a gente chama de soft skills. Por quê? O hard skill, aquela habilidade técnica, à medida que você progride na sua carreira, que você evolui dentro da empresa, isso fica cada vez menos importante. O mais importante é você ter habilidades realmente comportamentais, ter os soft skills. Isso faz a diferença em qualquer nível da organização que você esteja. Então, por exemplo, você pega o presidente de uma empresa, eu tive chefes, presidente de empresa, que eu nem sabia no que ele era formado, né? Porque o hard skill é isso, é a sua formação, MBA, pós-graduação, mestrado, isso leva o seu nível técnico, aumenta o seu nível técnico. E às vezes tinha presidente que nem sabia o que ele tinha feito, no que ele tinha se formado, se ele fez algum MBA, nada. Por quê? À medida que você cresce dentro da organização, são as tuas habilidades, os teus soft skills que passam a fazer a diferença, que passam a ser mais importantes. Ora, se você está aqui, é porque você tem a intenção de crescer na carreira. Você quer um cargo de liderança, você quer um cargo executivo. Então, o que você precisa desenvolver? Soft skills. E pensa sempre assim: quanto melhor você fica, mais produtivo você é. É claro, e a gente sabe disso, né? Quanto mais a gente sabe sobre um assunto, melhor e mais rápido a gente faz ele. Ora, a gente está sendo mais produtivo. Então, cuida do seu desenvolvimento pessoal. É extremamente importante e vai te ajudar muito. Bom, essas eram as recomendações que eu tinha para vocês hoje, para cada vez vocês estarem mais produtivos. E agora eu deixo o chat aberto aí para as dúvidas, comentários. Aqui o Rômulo está falando o seguinte: a inteligência emocional faz toda a diferença, com certeza. Isso daí faz muita diferença, tá? E inteligência emocional é uma coisa que traz para a gente em todos os campos, né? Ela traz benefícios em todos os campos. À medida que a gente se desenvolve nisso, a gente fica melhor em todos os campos. E aí é uma questão de estudo, é uma questão de desenvolvimento. Se a gente não faz isso, a gente não vai perceber. Às vezes, o que acontece? Eu conheci pessoas que não sabiam sobre inteligência emocional. E não é culpa delas, é ignorância no bom sentido da palavra. Então a pessoa não sabe o benefício que aquilo pode trazer para ela como profissional. E ela acaba nem olhando isso. Então é importante a gente estar ligado nas coisas, a gente estar vendo, porque de fato faz toda a diferença. Uma outra que adorei, foi muito bom a live de hoje. Quando vai ter outra? Bom, as lives são sempre às terças e quintas, às 19 horas. Então a próxima vai ser na terça que vem. Mas toda terça e quinta, toda semana, eu estou aqui, faça chuva, não vou falar faça sol, que 19 horas já... Bom, tem alguns países que essa hora ainda está sol. Mas sempre terça e quinta, às 19 horas, eu estou aqui e a gente sempre tem um assunto novo. Aí fica ligado aí nas minhas redes sociais, que eu sempre costumo anunciar sobre o que eu vou falar nas lives. Pelo menos um dia antes eu já divulgo. Então, na segunda-feira, eu já vou falar qual vai ser a live de terça-feira. Então, fiquem ligados aí
nas minhas redes sociais, tá? Bom, para a gente fechar, o que eu queria propor para vocês? É assim, quando a gente se sente atolado de trabalho e parece que a gente não está progredindo, assim, porque é uma sensação, e talvez você já tenha sentido, tenho certeza que já sentiram. O que acontece? Muitas vezes você está atolado de trabalho, mas aquilo, você sabe que aquilo vai gerar um resultado fantástico, então aquilo te motiva, aquilo te energiza. Então você está atolado de trabalho, mas você está feliz, você está satisfeito. E isso é fantástico. Agora, quando que você tem que parar e repensar a sua carreira, repensar o que você vai fazer? É quando você está atolado de trabalho e esse trabalho não te traz satisfação. Parece que é sempre a mesma coisa, de sempre, você está fazendo por fazer. Então, a sensação que você tem é que você não está progredindo. E a gente tem que progredir sempre. A vida é progresso. Se a gente estagnou, então você se sente atolado de trabalho e estagnado, está na hora de repensar. Tem alguma coisa errada. Eu preciso rever as minhas prioridades, eu preciso rever o que eu vou fazer. Então, esse é o momento. Tá? E aí, conta comigo para ajudar, se esse for seu momento, me avisa. Quando a gente percebe isso, notar isso, e é importante porque eu vi ao longo da minha carreira profissionais que ficaram 10 anos nessa situação. E o que acordou eles, de repente, foi uma demissão, foi sair da empresa, foi uma doença, né? Pode ser, sei lá, tem gente que infarta numa situação dessas. Por quê? Se você passa 10 anos insatisfeito com aquilo que você está fazendo, essa frustração vai te gerar algum problema físico, você não tenha dúvida. Ou tiveram pessoas que tinham aqueles picos de estresse e a pessoa travava. Eu vi gente assim na minha carreira, a pessoa simplesmente travou, ela não fazia mais, ela não sabia mais o que fazer, não sabia direito o que estava acontecendo, ela travou. Isso daí realmente é o que o estresse faz. Agora, o estresse afeta a gente dessa forma, negativamente, justamente quando você tem muita coisa para fazer e não está progredindo, você sente que não está andando, você não tem aquela satisfação em fazer aquilo. Quando você tem muita coisa para fazer, mas aquilo te traz satisfação, isso não te traz estresse negativo. É um estresse, mas é um estresse positivo, é um estresse que te move adiante. Quando tudo está andando, a vida está andando, a empresa está progredindo, tudo, e você está estagnado, aí é o momento de repensar. E perceber isso é uma capacidade que pouca gente tem. Você precisa desenvolver isso. Por quê? Você não pode esperar 10 anos para falar assim, olha, realmente a situação chegou num ponto que eu preciso pensar o que eu vou fazer. Não. Se você conseguir atuar antes, você vai evitar um monte de problemas para sua carreira, porque o profissional que está estagnado há 10 anos, que faz as coisas para fazer, não vai ser considerado para uma promoção, sequer para um aumento de salário. Imagina um cargo de liderança. Não vai acontecer. Quando você vê, e fora isso, ainda você tem os problemas de saúde, seja saúde física ou mental, que vão ser consequências desse tipo de postura, você não tenha dúvida. Agora, quando você consegue perceber isso, quando você tem essa capacidade, você evita de que sua produtividade caia. Ao contrário, você faz ela crescer, porque você começa a ajustar as coisas e a tua produtividade aumenta. E aí, nesse momento, que você se destaca. Quando você se destaca como aquele profissional que está sempre bem, sempre produtivo, sempre gerando resultado, a tua promoção vem, você não tenha dúvida. Vai vir o teu cargo de liderança, vai vir aquele cargo executivo que você precisa. Você depende disso, não tem jeito. Então, percebam isso, esse autoconhecimento é extremamente importante. Então, pessoal, agora chegou na hora. Se você gostou, me dá seu like aí. Se você está no Instagram, aí aperta esse coraçãozinho. Se você está no YouTube ou no Facebook também, me dá seu like. Se você está no YouTube, se inscreve aí no meu canal. Não vai embora sem se inscrever. E quero reforçar com vocês. Transmito também. Essa live, as lives ficam gravadas. Não imediatamente, eu não vou deixar essa live gravada agora, mas amanhã eu coloco ela de volta nas redes sociais, já para que ela possa ficar lá e vocês possam reassistir, ou principalmente mandar para alguém que vocês acham que
que pode se beneficiar. Então, o que eu posso dizer para vocês? Vamos jogar um desafio aqui para a gente fechar. Amanhã eu vou colocar a live lá nas minhas redes sociais. Então, ela vai entrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai estar lá nas 3. E aí você faz o seguinte, pega essa live, vê aquele profissional que você sabe que está lá desmotivado, que está estagnado, que precisa repensar a vida, manda para ele. Manda para ele entender como que é, o que é a produtividade, o que a produtividade faz por nós e pela nossa carreira. Então, já compartilha. Aqui o Rômulo falando, ótimos conselhos, live como sempre muito produtiva. Eu que agradeço a presença aí, Rômulo, e o feedback de vocês é extremamente importante, porque os temas das lives são baseados naquilo que eu recebo de vocês. Então, quanto mais eu puder ajudar dentro da live, mais eu vou fazer. Então, vão me falando o que vocês precisam e eu vou montando aí todo o editorial, né? Todo o padrão editorial dentro da necessidade de vocês. Então, a gente vai falar daquilo que vocês querem ouvir. Ok? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente se vê, então, na terça-feira que vem, às 19 horas. Até lá!